meus irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versos 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Obrigado, Senhor, por tua palavra, a palavra que o Senhor tem expressado através dos profetas, e o Senhor que escreveu esta palavra por meio de homens inspirados, através da coluna de fogo, é o mesmo que deveria revelar esta palavra através de um profeta por meio da coluna de fogo. Aqui estamos nós reconhecendo que a mente humana é incapaz de compreender tua palavra. Por isso mesmo dependemos unicamente do Senhor que escreveu a palavra para revelar a palavra. E o Senhor revelou esta palavra ao abrir os 7 selos, revelá-lo e dar ao 7º anjo. E hoje nós estamos com esta oportunidade de olhar a Sagrada Escritura e ver que o Senhor cumpriu com a promessa do tempo do fim de enviar um profeta, o 7º anjo, e trazer esta mensagem para que possamos dela comer, nos alimentar com o alimento da noiva. Obrigado, Pai. Ajuda-nos nesta hora um pouco mais, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu queria ler essa escritura para meditar um pouco sobre a noiva é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse.
Muito bem, meus irmãos, temos ouvido muito, sobre o arrebatamento, que a igreja será arrebatada, e nós cremos que realmente haverá um rapto, haverá um arrebatamento, certo? Cremos que isto é real, não é uma história fictícia, é real. O rapto ou o arrebatamento acontecerá. Agora, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós encontramos onde o rapto está descrito e de que forma isso acontecerá. Então, tomando a Sagrada Escritura para podermos olhar a Bíblia na luz da mensagem do profeta, o sétimo anjo, William Branham, porque nós sabemos que se você tomar a Bíblia unicamente estudar, você sabe que você vai se entrar em parafuso, porque a Bíblia ela não é entendida. O ser humano é incapaz de entender a Bíblia, exatamente pelo fato dela estar escrita de forma de parábolas, símbolos, e profecias que se misturam. Então, o homem é incapaz de entender a palavra de Deus. E eis a razão de Deus para falar com o ser humano, precisou sempre tratar com o ser humano através do ser humano. E isso ele fez em todas as eras, no tempo do fim não seria diferente. Então, todas as vezes que Deus mandava um profeta, esse homem tinha a mensagem, o assim diz o Senhor, esclarecendo ao povo presente o que de fato foi profetizado pelo profeta anterior. E aí o profeta presente chega com a mensagem do dia do tempo presente, cumprindo a profecia que foi falada a respeito do profeta anterior para o tempo presente. E assim, o profeta do tempo presente profetiza e traz sua mensagem e profetiza do profeta futuro. O profeta futuro chega no tempo dele, cumprindo a profecia do profeta anterior, que disse que ele viria. E ele veio e cumpre aquela profecia e traz sua mensagem. E assim as coisas vão se encaminhando. Então, quando chega o tempo do fim, que é o tempo em que vivemos, temos um profeta profetizado na Bíblia, que foi profetizado pelo profeta Malaquias, que disse que viria o profeta Elias, o ministério de Elias, em um homem, antes do dia grande e terrível do Senhor. Aí chega o profeta Elias, cumpre a profecia do profeta de Malaquias. E esse profeta Elias, lembrando, chega com a mensagem do tempo presente. O mesmo Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O Elias do tempo presente chega, restaura todas as coisas, cumprindo a profecia do que Jesus havia dito sobre ele. Certo? Para quê? Para que a igreja pudesse de fato chegar ao conhecimento, à estatura perfeita do varão perfeito, para a perfeição do corpo, e adquirir fé de arrebatamento, uma vez que o que temos são denominações, tradições, interpretações, dogmas, e nada disso aperfeiçoa, nada disso traz perfeição ou fé de arrebatamento. Mas a igreja, esposa do Senhor Jesus, precisa alcançar fé de arrebatamento para poder ser arrebatada. Então, ela
tem que ser arrebatada. E na Escritura Sagrada, nós temos a profecia escriturística prometendo a vinda de Jesus, segunda vinda, e também o arrebatamento. Então são duas coisas diferentes, acontecimentos interligados, porém cumprindo em tempos diferentes. Não tem arrebatamento sem que haja a segunda vinda de Jesus. E não tem segunda vinda de Jesus senão para produzir o rapto, certo? Então veja, onde está na Bíblia que a igreja será arrebatada? Veja, arrebatada, raptada. Onde está no livro de Apocalipse, onde encontramos um texto em Apocalipse que mostra o arrebatamento da igreja? Bem, Apocalipse 4, verso 1 diz: depois dessas coisas, aí você tem que ver o que é isto, depois de que coisas? Quais coisas? Algumas coisas ficam para trás, porque depois dessas coisas passadas, João, aqui na ilha de Patmos, e eis que estava uma porta aberta, ele olhou, João de Patmos, olhou, e eis que estava uma porta aberta no céu, ele olhou para o céu, João de Patmos, e estava uma porta aberta no céu, veja, não é na terra, é no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, no caso com João, e disse para João: sobe aqui, sobe aqui, quer dizer, sai da terra, vem para cima, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Depois dessas coisas. E logo fui arrebatado em espírito. João foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi levado. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos ver o que irmão Brana fala sobre Apocalipse capítulo 4. Eu queria tomar a mensagem, o quinto selo, parágrafo 87. O quinto selo, parágrafo 87. Porque nós cremos que Deus cumpriu com sua palavra, abriu o livro dos selos e deu ao sétimo anjo os selos abertos e revelados, certo? O quinto selo, parágrafo 87. Preste bem atenção no que o irmão Brana diz sobre o capítulo 4 de Apocalipse. Ele diz assim: mas a razão porque ele o revela, da maneira que eu entendo, é por causa do mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar. E ao mesmo tempo a igreja já partiu. E essas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja, de um modo nenhum. Isso mesmo, elas estão fora da era da igreja. Agora preste atenção. A igreja absolutamente está arrebatada. Neste tempo, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei no capítulo 19. Certo? Vou ler de novo essa parte. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até a volta com seu rei no capítulo 19. Certo? Então a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não aparece, não retorna mais, né?
até que volta com seu rei, no capítulo 19 de Apocalipse. E o que é o capítulo 19 de Apocalipse? É o milênio, quando Cristo virá com sua noiva para reinar 1000 anos sobre a terra. Então ela retorna ali, a igreja aparece ali, certo? Vou ler de novo essa parte. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse, ou seja, ela é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse, e não retorna até que volte com seu rei no capítulo 19 para o milênio, certo? Por quê? Mas estes selos aqui, certo? Mas estes selos aqui, que o Breno está pregando, estão revelando o que foi no passado, o que é no presente e o que será no futuro. Então, para você saber algo do passado, do presente e do futuro, você tem que encontrar aqui, ó, que aqui está revelado nos selos. O profeta diz: mas estes selos aqui estão revelando o que foi, o que é e o que será. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por estes selos. E agora observe o que toma isto. Certo? Então veja, quando você chega a este conhecimento, né, que a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse, então nós precisamos comparar Apocalipse capítulo 4 com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, onde está prometido a volta de Jesus e o arrebatamento, certo? Quando fizermos isso, sem dúvida, nós não erraremos a visão do que é o arrebatamento, certo? Porque veja, o capítulo 4 de Apocalipse é João sendo arrebatado ao céu, a encontrar o Senhor no céu, onde o Senhor aparece para ele, quando uma porta se abre no céu, e João vê o Senhor Jesus sobre o trono, assentado. Veja, isto mostra que João de Patmos representa a noiva. Não esqueça disso, de que um homem aqui representa a noiva. Não tem nenhum homem aqui que represente a noiva. Quem representou a noiva foi João de Patmos, que teve um ministério profético. E esse ministério profético daquele João de Patmos, que foi um profeta, representou a noiva do tempo do fim. E quando chega William Branham, aquele ministério de João de Patmos recai sobre o irmão Branham. E isto tanto é verdade que o mesmo 7 selos que João de Patmos profetizou em símbolos, o irmão Branham, com o ministério de João, também come o livro e profetiza outra vez os 7 selos que João de Patmos profetizou, desta feita revelados. Então veja, o que aconteceu com João, aconteceu com Branham. João foi arrebatado em espírito. Sobe aqui, João, que eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois do quê? Depois do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que são as 7 eras da igreja. Ou seja, depois que João de Patmos pregou as 7 eras da igreja, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, ele é arrebatado em espírito para receber a revelação dos 7 selos. Eu te mostrarei as coisas que depois dessas se deve acontecer. A partir dali, João viu tudo
que o livro do capítulo 5, que estava selado, foi aberto no capítulo 6 e João começou a profetizar os 7 selos. Ok? Isto aconteceu no mistério do irmão Branham. Depois que Branham pregou as 7 eras da igreja, veja bem, em 1960, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, o irmão Branham estava tirando o carrapicho de sua calça no Monte Pôr do Sol, em Tucson, no Arizona, e de repente houve um estrondo, um terremoto, e vieram da eternidade 7 anjos. E o 7º anjo da constelação apanhou o irmão Branham e o arrebatou. O Branham foi arrebatado. Aí está no céu com aqueles anjos. E Jesus o comissionou para descer dali e profetizar os 7 selos. Ou seja, ver as coisas que depois dos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse ele já tinha pregado. Agora ele vai pregar os 7 selos, igual João de Pátimos fez, Branham fez. Certo? Muito bem. Agora, nós que fazemos parte do ministério do irmão Branham, que fazemos parte desta noiva do tempo do fim, assim como Branham foi arrebatado em espírito, certo? Mas Branham vai ser arrebatado literalmente. Ele vai sair da 6ª dimensão para subir também a encontrar o Senhor nos ares. Veja, primeiro espiritual, depois natural. Da mesma forma, nós somos arrebatados espiritualmente, no capítulo 4, saindo das eras para subir a pedra de coroa. Espiritualmente arrebatado fomos. Porém, naturalmente, nós cremos que haverá um arrebatamento literal, onde esses corpos físicos serão transformados para sair desta terra, desta dimensão, para a outra dimensão. E tudo isto está no capítulo 4 de Apocalipse, onde a igreja, segundo o irmão Branham, ele disse: a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei, no capítulo 19, para o milênio. Então veja, do capítulo 4 até o 19, a noiva não aparece mais. A noiva não aparece, ela foi raptada, ela foi arrebatada. Palavras do irmão Branham. Aí que entra a questão para os irmãos que estão agora confusos com a mensagem do profeta, que defendiam o irmão Branham, agora estão voltando atrás, descrendo do irmão Branham. Diziam que Branham era um profeta de Deus, ou estão dizendo que ele não é mais, largando da mensagem. Isso é porque vocês querem entender a mensagem com a mente humana, com a inteligência, com o intelecto. Nunca chegarão a lugar nenhum. A única solução é vocês baterem de frente com o profeta, chamá-lo de falso profeta. Antes cria, agora ele é falso. Porque quando Branham diz que a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse, não aparece mais, senão no capítulo 19 para o milênio, aí você entra em parafuso. Porque você tem o capítulo 10 de Apocalipse, falando ali, claramente, o anjo forte descendo do céu. Opa, mas o 10 está entre o 4 e o 19. Como que aquilo acontece? E aí que você tem que entender que Apocalipse não cumpre de forma cronológica. Enquanto você não entender que Apocalipse não cumpre de forma cronológica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você não entenderá a palavra de Deus. Você tem que entender que Apocalipse, não só Apocalipse, mas a Bíblia em si, foi escrita na matemática espiritual, segundo a matemática de Deus, que não é a nossa matemática, simplesmente. Porque cada número na Bíblia tem seu significado. Cada número bíblico tem sua forma
de trabalhar na matemática divina. Então veja, se tratando de Apocalipse, você tem capítulos em Apocalipse que estão escritos ali, mas cumprem em outro capítulo, que mostram num capítulo a cena do que vai acontecer, mas ele literalmente vai cumprir em outro capítulo. Ele está ali escrito, mostrando a cena por causa da matemática de Deus que o colocou ali, por causa de um significado. Então vamos aqui caminhando devagar, porque precisamos ter esta revelação, certo? Eu quero ler mais a festa das trombetas. Eu li o quinto selo, pregada em 22 de março de 65. Vou agora ler a festa das trombetas, pregada em julho de 64. Portanto, um ano e um mês depois dos selos. O que Brana falou no quinto selo, vai repetir aqui um ano depois, na festa das trombetas. Veja, a festa das trombetas, parágrafo 37. Parágrafo 37. A festa das trombetas, parágrafo 37. E aí nós vamos encontrar, irmão Brana, se referindo mais uma vez a Apocalipse capítulo 4, certo? A festa das trombetas, parágrafo 37. Pode ler? Me acompanhem os irmãos aí através da internet. Diz assim: os primeiros 13 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Certo? Vou repetir. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. Não mais se vê a igreja. Por quê? A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos, vindo à terra. E então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto. Desde o capítulo 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. Ok? Do capítulo 4 até o 19, Deus está lidando com Israel. E o que você tem do capítulo 4 até o 19? O capítulo 4, João arrebatado para ver as coisas que depois das eras deviam acontecer. O capítulo 5 é o livro que estava selado com 7 selos, certo? E João chorou amargamente porque ninguém era digno de abrir. No capítulo 6, os 7 selos são abertos para João, ele profetiza de forma simbólica, certo? No capítulo 7, você tem o chamamento de Israel e a virgenécia, 144 mil judeus e a virgenécia, através da grande tribulação, ok? No capítulo 8, você tem o 7º selo e também tem as 5 trombetas. No capítulo 9, você tem a 6ª trombeta. No capítulo 10, você tem o livrinho sendo comido por João, que é trazido pelo anjo forte. No capítulo 11, você tem as 2 testemunhas, que trazem a 7ª trombeta para os judeus. No capítulo 12, você tem a mulher e o dragão, a mulher que estava ali vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. No capítulo 13, você tem a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. No capítulo 19, o cordeiro e seus redimidos no monte Sião, certo? No capítulo 15, os 7 anjos com as taças
as últimas taças, unindo com o capítulo 16, o capítulo 17 é a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta que João teve. No capítulo 18, você tem ali a queda da Babilônia e o lamento sobre a terra. E aí, por fim, você tem o capítulo 19, que é a queda da Babilônia, a alegria de triunfo no céu e a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E ele vem, então, reina 1000 anos sobre a terra. Isso é do capítulo 4 até o capítulo 19. E Brana disse: veja, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e seu noivo, no capítulo 19, juntos vindo à terra. E então, do capítulo 19 até o 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto, seguirão depois do milênio. Então, desde o capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19 de Apocalipse, Deus está lidando com Israel. Certo? Então, precisamos ver que a igreja é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. Ela não é arrebatada no capítulo 10 de Apocalipse. Não, ela é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. Certo? Então, vamos tomar aqui para podermos entender, certo? Esta questão sobre a matemática de Deus. Eu queria tomar aqui um pouquinho mais, certo? Para ver sobre esta matemática e ver o que o irmão Brana fala com respeito a isso. Vamos tomar aqui, rapidamente, o quarto selo, parágrafo 160. O quarto selo, parágrafo 160. E tomar o que o irmão Brana fala, certo? Rapidamente. O quarto selo, 160, diz assim: agora quero que note o 4, o número 4. Note como o 4 é destoante na matemática espiritual. Matemática espiritual, grave isso. Matemática espiritual. Deus está em 3. Deus está em 3. Este é o 4, que é o cavaleiro do cavalo amarelo, o quarto cavaleiro, o quarto selo. Ele está em 4 aqui. Primeiro, o anticristo, branco. Segundo, o falso profeta, vermelho. Terceiro, o vigário dos céus e purgatório, o preto. Quarto, a besta, o cavalo amarelo. Certo? Agora vamos ler o quinto selo, parágrafo 55. O quinto selo, parágrafo 55. O quinto selo, parágrafo 55. Diz assim, ó: deixa eu ver se é este parágrafo. Creio que não é este parágrafo. Vamos tomar então, deixa eu pegar aqui.
é o parágrafo 20. É o primeiro selo, é o primeiro selo, parágrafo 20. O primeiro selo, parágrafo 20, tá? Primeiro selo, parágrafo 20. O irmão Brana fala assim, ó. O primeiro selo, parágrafo 20. Diz assim: sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em 3. O 4 é errado, o irmão Brana diz, porque ele é destoante, né? O 4 é errado. Então veja quais são os números que tem que quadrar: 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50. Esses são os números inteiros. E Deus faz suas mensagens enquadrar-se, os números da Bíblia, nesses números, certo? Deus faz suas mensagens se enquadrar nesses números. Que números? 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50. Esses são os números inteiros. E Deus faz suas mensagens se enquadrar nesses números, os números da Bíblia, nesses números. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado, não vai dar o resultado certo. Na coisa seguinte, tente fazê-lo de volta aqui, até onde se iniciou, certo? Então veja, esses são os números bíblicos, certo? Que Deus tem, de fato, trazido para que nós pudéssemos, de fato, ver a matemática divina e de como Deus traz sua mensagem, traz os acontecimentos onde as pessoas podem, de fato, ver o trabalho de Deus. E esse trabalho que Deus realiza não pode, de forma alguma, fugir do padrão original de Deus. Ainda o sétimo selo, parágrafo 76, o sétimo selo, parágrafo 76, o sétimo selo, parágrafo 76, certo? Diz assim, ó. Podemos ler? Diz assim, ó. Vocês creem na matemática de Deus? Se não, então estão certamente perdidos. Certamente se perderão na palavra. Esse é o motivo, meus amados irmãos, que vocês criam no irmão Brana e hoje não crê mais. É porque vocês não estão crendo na matemática de Deus. Se não crer, certamente estarão perdidos, certamente se perderão na palavra de Deus, vocês estarão confusos com a palavra de Deus, por causa da matemática de Deus, os números que Deus usa, e escreve sua palavra na sua matemática divina, ele usa esses números. Então, se vocês não tomarem os números bíblicos na matemática espiritual, na matemática de Deus, vocês se perderão na palavra, estarão confusos. Se começarem a colocar um 4 ou um 6 ou algo assim, em vez de somente as palavras matemáticas segundo a ordem, quer dizer, se vocês pegarem um 4 ou um 6, um capítulo ou um outro capítulo, com número tal, o capítulo 4 ou o capítulo 6, ou qualquer outro capítulo, vocês
Se vocês colocarem um 4 ou um 6 ou algo assim, qualquer outro número, qualquer outro capítulo, certo? Assim, em vez de somente as palavras matemáticas seguindo a ordem, se você não tomar as palavras matemáticas seguindo a ordem na matemática divina, o que acontece? Certamente terão em algum lugar, terão uma cena. Vocês certamente terão uma cena. Que cena? Uma vaca comendo grama no topo de uma árvore, em algum lugar. Esse é o motivo dos irmãos quererem tomar o Apocalipse, principalmente com forma cronológica, e esquece de tomar os capítulos, seus números, na matemática divina, espiritual de Deus, vendo porque Deus colocou aquele capítulo ali, naquele número ali, qual o seu significado, o significado daquele número na matemática divina. E vocês tomam isso, misturam tudo, colocam um capítulo aqui, outro ali, de forma cronológica, e não segue a matemática, as palavras numéricas, matemática, seguindo a ordem na matemática de Deus. O que acontece? Terão esta cena, uma vaca comendo grama no topo de uma árvore, tudo misturado. Qual o resultado disso? Eu não creio mais na Bíblia, ela se contradiz. Eu não creio mais na mensagem, uma branca se contradiz. Não é isto, é que você está tomando a Bíblia segundo a ordem do seu conhecimento, do seu intelecto, e não tomando a matemática espiritual, os números bíblicos, as palavras numéricas, seus significados. E esse é o motivo de você ter várias denominações com a mesma Bíblia, várias denominações pentecostais, por causa que elas têm a mesma Bíblia, mas têm seus entendimentos particulares, porque não olham com a matemática espiritual de Deus. E assim você tem na mensagem vários grupos da mensagem, uns que creem que o Brando vai voltar na ressurreição isolada para fazer e cumprir a visão da tenda, pregar a terceira puxada. Outros creem que na mensagem, outro grupo, que Deus é duas pessoas na divindade, o Pai é inferior o Filho é inferior ao Pai, o Filho não é Deus e o Pai é Deus, e tudo na mensagem. Outros creem que a igreja vai passar pela tribulação, creem na mensagem. Outros creem que o arrebatamento é depois da grande tribulação, o milênio, Jesus vem, e aí é o rapto, é a segunda vinda. E outros creem que João Brana, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 11:15. Tudo irmãos da mensagem, grupos diversos. Vocês estão confundidos, porque vocês estão vendo uma vaca comendo grama e no topo da árvore, consequência de não olhar a matemática espiritual de Deus, seus números, e porque ele escreveu o Apocalipse, principalmente. E cada número, cada capítulo está ali por que motivo, o que ele representa. Prosseguindo, ele diz: certamente terão uma cena, a vaca comendo grama no topo de uma árvore, em algum lugar. Certamente vocês errarão o resultado. Por quê? Porque Deus não, sua palavra inteira segue os princípios da matemática. Sim, Senhor, perfeita, a mais perfeita. Não há nenhuma outra literatura escrita como ela, tão perfeita em matemática. Aí irmão Branda vem falar do capítulo 8, aqui no verso do parágrafo 77. Capítulo 8, ele diz assim, ó. Agora, o 77. O capítulo 8 de Apocalipse somente revela a cena do sétimo selo, só. E qual é a cena que ele revela, o capítulo 8?
houve silêncio no céu por quase meia hora. Só isso que diz sobre o sétimo selo. Nada mais é revelado. E se você olhar para o capítulo 8, verso 1, e havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Só isso, não é dito mais nada além disso do sétimo selo. Como você vai entender isso? E o sétimo selo é a vinda de Jesus, segunda vinda. O sétimo selo é quando o Cordeiro sai do trono para vir para a terra. Como entender o capítulo 8? Aí você tem que voltar à matemática espiritual. O que o número 8 representa na Bíblia? O oitavo dia, lá de Levítico 26, 36. Ser dias trabalhadeiros, o sétimo é descanso. Mas no oitavo dia, dia solene é, de descanso, santa convocação. Ué, mas não são só 7 dias? Por que tem um oitavo dia na Bíblia? É a matemática divina, filho. Aí vem irmão Brana, diz que o oitavo dia, o número 8, representa a eternidade, o número infinito, onde você volta ao primeiro dia outra vez. Quando você chega no sétimo dia, você cai no 8, é o primeiro outra vez. É o círculo da eternidade. Por isso que o sétimo selo está escrito no capítulo 8 de Apocalipse. E ele mostra ali somente a cena. O capítulo 8 mostra do que é eternidade. É o oitavo dia, dia de descanso. Mas você tem que saber que o sétimo selo que está escrito no capítulo 8, que é o dia quando ele é aberto, o sétimo selo, há silêncio no céu quase meia hora, ele se cumpre no capítulo 10 de Apocalipse. Quando o irmão Brana diz na mensagem, a festa das trombetas, 264 parágrafo, ele diz assim, ó, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. O mensageiro do sétimo selo, mensageiro do capítulo 8, só que está no capítulo 10, o sétimo selo é o capítulo 8, verso 1, mas está no capítulo 10 do sétimo anjo. Você entende, irmão? Um capítulo acontece, ele cumpre dentro do outro, ele não é cronológico. Tudo porque Deus escreveu de forma matemática e coloca um capítulo aqui, representando algo, mas esse capítulo cumpre no outro, que também representa algo, e é o mesmo livro, o mesmo número que ele usa. Veja, prosseguindo. Ele diz, com tremenda mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Oxe, mas eu sei que o sétimo selo é capítulo 8. E quando o capítulo 10 de Apocalipse cumpre, que é o anjo forte descendo do céu, veja bem, irmão, com o livro aberto dos selos, esse anjo forte que vem do céu, que é Jesus Cristo, o Filho do Homem, que ele vem do céu para a terra, Apocalipse 10, que é o sétimo selo, o que é dito no capítulo 8, somente que a assistência no céu quase por meia hora, você vê ele sendo destrinçado quando ele se cumpre, de forma como se cumpre no capítulo 10. Ele vem, pisa na terra e no mar, traz o livro aberto, e brada como um leão. E o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Irmão Brana disse isso. A fé é a brecha entre as 0 e os selos, 41 parágrafo. E o irmão Brana, no ministério de João, pega o livrinho aberto desse anjo forte que está em pé no mar e na terra. Foi dito a ele, vai o anjo que está com o pé na terra e no mar. Quem é esse anjo ali? É Cristo. Brana, como João, vai a Cristo, diretamente a Cristo, pega o livrinho aberto, come e profetiza os 7 selos outra vez, uma vez profetizado por João em símbolos, por Brana em revelação. Isto é o sétimo selo, o mensageiro do sétimo selo. Agora veja, se a noiva sobe no capítulo 4, aí temos uma questão aqui.
Se ela só retorna no capítulo 19, e esses capítulos que estão entre o 4 e o 19, por que estão ali? Porque foram escritos de forma matemática. E ele, Deus, segue os números bíblicos. Vou repetir quais são os números bíblicos que Deus usa. Vou repetir: o primeiro selo, eu não quero confundir sua mente, mas eu quero que você entenda isso. O primeiro selo, parágrafo 20. Quais são os números que ele usa? Certo? Porque eles estão ali. Veja, parágrafo 20, primeiro selo. Sempre tem de fazer as coisas enquadrar em 3. Veja, porque o 4 é errado. Quais são os números que Deus usa? Vamos lá. Número 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50. Veja, os numerais da Bíblia, esses números inteiros. Se você pegar, então veja, Deus usa o 3? Usa. Deus usa o 7? Usa. Deus usa o 10? Está aqui 10. Usa. Capítulo 10 de Apocalipse. Deus usa? Usa. Deus usa o 12? Capítulo 12? Usa. Deus usa o 24? Usa. Deus usa o 50? Usa. Certo? Ele usa o 40? Usa. Usa o 50? Usa. Então são números bíblicos que ele colocou a Bíblia enquadrando ali. Brana disse: se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Então, tente trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. Volta, pelo amor de Deus. Volta ao número bíblico. Tá, mas se a noiva sobe no capítulo 4, bota no 19, e esses números que estão no meio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e aí? Por que estão ali? Por causa da matemática divina. Mas eles estão escritos segundo a ordem espiritual da matemática divina. Estão ali por causa do significado dos números. Mas eles cumprem dentro de outro capítulo. Por exemplo, o capítulo 8, vamos voltar no capítulo 5, tá? Que é do capítulo 4 a 19. Vamos voltar no capítulo 5 de Apocalipse. O que é o capítulo 5? O que representa o capítulo 5? Que nós já aprendemos no abecedário da mensagem lá atrás. O que significa 5? 5 letras. Graça. É isso? Graça. 5 representa graça. Então, o capítulo 5, você tem ali o cordeiro ali ensanguentado, como tendo sido morto, intercedendo. O livro está fechado. Capítulo 5 representa a graça. Graça, graça. Intercessão. E o capítulo 6, o que é o capítulo 6? O que o número 6 representa? Você se lembra que o irmão Brana disse o que o número 6 representa? Hein, meus irmãos, pela internet? O que o número 6 representa? Segundo o irmão Brana ensinou, o número 6, ele representa o quê? Representa o número do homem. O número 6 representa o número do homem. Quero ler com você na mensagem do profeta, certo? Na mensagem, vou ler aqui na mensagem, primeira mensagem vou ler, mensagem, o segundo selo, parágrafo 266. Certo?
Estou falando, o capítulo 5 de Apocalipse representa a graça, que é 5, número 5. Por isso que ele está ali. E o cordeiro está no trono, ensanguentado, né? João vai olhar o leão, ele vê o cordeiro todo sangrando. O que é isso? É graça, é cordeiro no trono, o livro está fechado. Por isso está no capítulo 5, meu irmão. Você entende? Só que o capítulo 5, entenda isso, pelo amor de Deus. O capítulo 5 de Apocalipse, quando João vai olhar o leão, ele vê o cordeiro todo sangrando, né? 7 pontas, 7 olhos, capítulo 5, graça, cordeiro no trono, livro fechado. E aí João começa a chorar, e ele vê o cordeiro que tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados. Esse capítulo 5, meu irmão, entenda pelo amor de Deus, ele está cumprindo dentro das 7 eras, capítulo 1, 2 e 3, onde o cordeiro está no trono. Embora o cordeiro aparece, veja, no capítulo 5, por que está ali no capítulo 5? Porque fala de graça. Mas esse capítulo 5, cordeiro no trono, ele está literalmente cumprindo dentro das eras, capítulo 1, 2 e 3. Você está entendendo isso? Ou estou confundindo sua mente? Capítulo 1, 2 e 3 são 7 eras, o cordeiro está no trono, tem que ter 7 mensageiros, porque o cordeiro tem 7 olhos, 7 pontos, que são 7 mensageiros. Mas ele aparece no capítulo 5. Porque ele representa a graça. Mas ele cumpre dentro das eras. Ele cumpre dentro do capítulo 2, 1, 2 e 3. Então não é de forma cronológica. Tem 7 eras, depois tem cordeiro no trono, depois da era. Não existe isso, meu irmão. O cordeiro está no trono dentro das 7 eras. Porque ele está ali com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 mensageiros. Então no capítulo 5 ele cumpre dentro das eras, do capítulo 1, 2 e 3, ok? Deu para entender? Espero que sim. Agora então não é cronológico. Um capítulo cumpre dentro de outro capítulo. O capítulo 6, o que representa o número 6, segundo o irmão Brano ensinou? Segundo selo, 266, 266. A Bíblia diz que aquele que tem um dom da sabedoria calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso aqui é o segundo selo. Por que a besta tem 666? Exatamente porque 6 é o número de um homem. Ainda aqui na mensagem do profeta, quero tomar para vocês, ele vem e diz aqui o seguinte: na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, certo? A presença de Deus não reconhecida. Se não terminar essa pregação hoje, não der tempo, a gente termina no outro domingo, se Deus quiser, né? Ou no outro culto que tiver. A presença de Deus não reconhecida, parágrafo 131. Para você ver o que é o capítulo 6 de Apocalipse, ok? O capítulo 6 de Apocalipse, por que está ali? 131, a presença de Deus não reconhecida, pregada em junho de 64, ok? Pode ler? Diz assim: mas Ram, H-A-M, agora Gram, são 6 letras, mas Abraham são 7 letras. Aí Brana diz: 6 é número de um homem, ou do homem. Organização de homem. 6 é organização de homem. 6 é o número do homem. Organizações feitas pelo homem. Certo? Então o que é o número 6? Número do homem. Ainda a mensagem, perguntas e respostas, pegado pelo irmão Brana. Perguntas e respostas número 1, tá? Perguntas e respostas número 1, pregada pelo irmão Brana, no dia 23 de agosto de 64, ele diz assim, ó, parágrafo 96, tá? Para você entender o que é o capítulo 6 de Apocalipse, porque está ali.
que é o número do homem. Refere-se ao homem, o trabalho de Deus com o homem. Diz assim, ó, 96. Você é uma dupla pessoa, 3 pessoas em uma, alma, corpo e espírito. Agora, creio que teus esses sentidos exteriores, tua alma, não tua alma, mas tua consciência externa, teus sentidos, quando estás acordado, em outras palavras, é operado por 5 sentidos: vista, gosto, tato, olfato, audição, sentidos do corpo humano. Eles unicamente foram dados a ti para fazeres contato ao teu lar terrestre. Não te foram dados para fazer contato ao teu lugar celestial. Realmente, num corpo humano, há 6 sentidos. 6 sentidos, número 6. Por quê? Porque foi criado no 6º dia. E ele é o número 6. Foi criado no 6º dia. Ele é o número 6 na Bíblia. Pelo amor de Deus, veja o número 6 na Bíblia, o que é? Ele refere-se ao homem, o homem, não é? Então o capítulo 6 de Apocalipse fala dos 6 selos, porque refere-se ao tratamento de Deus com o homem. E os selos, 6 selos, irmão, é exatamente isso. Deus trabalha com o homem na terra. É o tratado de Deus com o homem, por isso está no capítulo 6. Mas você tem que entender, irmão, veja bem, que esses 6 selos que está no capítulo 6, que refere-se ao homem, que é o número do homem, você veja bem, 4 selos. O primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, ele cumpre dentro da era, lá no início, na era de Paulo, cavaleiro do cavalo branco, veja bem, onde e como cumpre o capítulo 6. Cavaleiro do cavalo branco, lá na primeira era, ele saiu vitorioso para vencer, né? E Deus levanta o leão para fazer frente ao anticristo. Ele é coroado na terceira era, a era de Pérgamo. Então cumpriu o primeiro selo lá atrás, olha só, não é cronológico, ele cumpre lá na era. O segundo selo, ele muda do cavalo branco para o vermelho, começa a matar os cristãos na arena, comido por leões, queimado na fogueira. Apesar de estar no capítulo 6, ele cumpre lá na 4ª era, na era de Columba. O terceiro selo, ele vai com o balanço na mão, cavalo preto, cobrando indulgência, na era de Lutero e Wesley, os reformadores, com rosto de homem. Está no capítulo 6, mas cumpre lá na era. O 4º selo, o cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte, que Deus levanta a águia para fazer frente ao cavaleiro do cavalo amarelo. Se ele levanta a águia, profeta Brana, no tempo dele, então o anticristo já estava matando, claro que espiritualmente. Então o 4º selo estava em evidência, ali, ó, lá no tempo de Brana. Está no capítulo 6, mas cumpre no tempo de Brana. Independente se ele cumpre espiritual, que ele ainda vai cumprir literalmente na grande tribulação, ok? O cavaleiro do cavalo amarelo vai matar literalmente lá, quando ele descer do céu e matar fisicamente, nos 3 anos e meio de tribulação. Mas aqui ele já estava cumprindo, no tempo de Brana, espiritualmente. E o 5º selo, que é as almas debaixo do altar, que foram mortas. Está no capítulo 6 escrito. Mas quando foram mortas? Lá dentro da era, em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Mas está escrito no capítulo 6. Mas foi lá que cumpriu aqueles judeus mortos por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, na Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu dentro da era. Dentro da era. Então não é cronológica, ele acontece dentro do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Está no capítulo 6, mas cumpre lá, ok, meu irmão? E aquilo era a 6ª trombeta do 6º selo. Quando você tem o 6º selo no capítulo 6, que o sol escurece, não é isso? A lua não dá sua luz. Isso cumpriu espiritualmente no tempo de Brana,
já é o sexto selo, parte dele, porque a sexta trombeta, que foi tocada por os 4 ditadores, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, debaixo da sexta trombeta, do sexto selo, a sexta trombeta, capítulo 9, então parte do sexto selo cumpriu. A outra parte, literal, o céu literalmente vai escurecer, grande tribulação, as estrelas cairão do céu, não é isso? Sexto selo é o número do homem, como Deus está tratando com o homem, por isso está no capítulo 6, os 6 selos. E o sétimo selo, que está no capítulo 7, o que o 7 representa? É o número de Deus, representa perfeição, conclusão, ok? Representa conclusão, término. Quero ler com os irmãos aqui, rapidinho. Tem que falar e mostrar, né? Onde está escrito aquilo ali. A semente não herdará com a palha. Parágrafo 48, pregada 18 de fevereiro de 65. A semente não herdará com a palha, parágrafo 48. Certo? Diz assim, ó. Agora entendemos também que Deus se aperfeiçoa em 3. Agora, Deus se aperfeiçoa em 3, no número 3. Graça é 5, é o número 5. 7 é conclusão, como número. 7 é conclusão. Então o capítulo 7 de Apocalipse, ele fala do quê? Dos 144 mil sendo chamados, 12 mil de cada tribo. Fala também da visão daqueles que aparecem ali, que vieram de grande tribulação com vestes brancas. Certo? Ora, está no capítulo 7 de Apocalipse, o chamamento dos 144 mil. Está no capítulo 7 de Apocalipse, o chamamento da virginécia, aqueles que aparecem ali com palmas nas mãos, aqueles que aparecem ali com vestes brancas e que vieram de grande tribulação, é a virginécia. Por que está no capítulo 7 de Apocalipse? Porque fala de conclusão. Mas este chamamento dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, judeus, que vão ser chamados na grande tribulação, e ali também a virginécia passa pela grande tribulação, esses 3 anos e meio de tribulação, você vê o cumprimento dele sendo trazido no capítulo 11 de Apocalipse, onde Moisés e Elias tocam a 7ª trombeta e chamam 144 mil judeus, que se une com o capítulo 13 de Apocalipse, quando a besta que vem da terra, que é os Estados Unidos, que tem a imagem da besta, o concílio ecumênico de igrejas, que é erigida e tem o poder da primeira besta, Roma, e que é rompido o pacto financeiro com os judeus. E aí você tem o capítulo 13 de Apocalipse, que é o número dos Estados Unidos. Veja, irmão, está tudo misturado. Capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13, tudo acontece na grande tribulação. Mas Deus tem que separar esses capítulos por causa do significado dos números bíblicos. Capítulo 7, conclusão, é onde Deus parará de tratar. É o final, é a conclusão, é onde cumpre o 6º selo, literalmente. 3 anos e meio de tribulação. Está no número 7 porque é o final. É o final.
Deus chama os 144 mil, 12 mil de cada tribo, chama a virgenessa na grande tribulação, e dali Deus parará de tratar com a humanidade, que depois da tribulação, a batalha do Armagedon, e ele vem para o milênio, acabou, não tem mais como Deus tratar. Conclusão, capítulo 7, mas você vê esse chamamento dos 144 mil e da virgenessa, 144 mil, está no capítulo 11, Moisés e Elias chamam os judeus, 104 mil, através da sétima trombeta. E a virgenessa é chamada ali no capítulo 13, onde ninguém vai poder comprar nem vender. Todos receberão a marca da besta, 666. Tudo acontece no mesmo tempo, ali na grande tribulação, mas estão aqui escritos separados, em lugares diferentes. Porque o 7 é conclusão, é término. E você tem o capítulo 13, porque fala dos Estados Unidos, que vieram com 13 colônias, 13 listas na bandeira. Está no capítulo 13. Você entende isso? Então, o 7º capítulo, porque está ali? Está ali de forma matemática. Ok? Deixa eu ver se eu acho mais um pouquinho aqui, só para concluir esta parte, porque não vai dar tempo, da gente poder ler, prosseguir por causa do horário, Mas vamos ver aqui, porque o irmão Brana, ele vem falar aqui, deixa eu achar aqui rapidinho, o irmão Brana fala, para terminar. Os irmãos estão entendendo? Espero que sim, Senão vai confundir tudo, Aí confunde tudo e acaba o sétimo selo 62, sétimo selo 62, tá? Sétimo selo 62, vamos concluir aqui. 62. Diz assim, agora notemos este intervalo, entre os capítulos 6 e 7 de Apocalipse. O capítulo 7 de Apocalipse, aqui, revela o acontecimento. É onde nós lembramos que o capítulo 7 fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, que são chamados, está no capítulo 7. E também a virgenessa, que é chamada. Agora, eu sei que esse acontecimento do capítulo 7, que é revelado, apenas diz o que vai acontecer, ele não cumpre aqui de forma cronológica. Ele cumpre no capítulo 11 e cumpre no capítulo 13. Vem, ele diz... O capítulo 7 de Apocalipse aqui revela um acontecimento. Ele não está simplesmente aqui no capítulo 7, não está aqui simplesmente por nada. Então, veja, o capítulo 7 não está aqui por nada. Ele não foi colocado no meio disto por nada, entre o capítulo 6 e o 8, por nada. Ele tem que estar ali por algum motivo. Está vendo? Ele está aqui com um propósito. Qual é o propósito? E é uma revelação que revela uma coisa, alguma coisa. Note quão misterioso e quão matematicamente se encaixa na Escritura. Então, irmão, o motivo do capítulo 7 está aqui, entre o 6 e o 8, e ele tem esse contexto de chama, os 144 mil, a virgenessa, ele não está aqui por nada. Ele tem um propósito porque está aqui. Não seria mais fácil para nós entender o Apocalipse se esse capítulo 7, esse contexto, 144 mil, 12 mil de cada tribo, sendo chamada virgenessa, que vem da grande tribulação, se não tivesse esse contexto lá no capítulo 13, capítulo 11 e 13, não era mais fácil para entender?
né? Mas Deus tira contexto do capítulo 11 e 13 de Apocalipse e escreve aqui no capítulo 7. Por que motivo? Brana diz, ele não está aqui por nada, não foi colocado no meio disto por nada, não, está vendo? Ele está aqui com um propósito, e é uma revelação que revela alguma coisa. Note quão misterioso e capítulo 7, quão matematicamente se encaixa na Escritura. Ele está aqui por causa da matemática, e 7 é término, é conclusão. Certo? Então você tem o capítulo 11 ali, Moisés e Elias chamando os judeus, aqui do capítulo 7. Tem o Apocalipse 13, Estados Unidos, aquela imagem que é erigida à besta que vem da terra, Roma, Estados Unidos, que vem a besta que surge da civilização, onde não tinha civilização, a imagem da besta, Estados Unidos, que rompe o pacto, Roma, a besta que vem do mar, onde tinha civilização, e onde ninguém vai comprar e vender. Pois é o capítulo 7 de Apocalipse, porque você tem aqui o verso 9 do capítulo 7, veja, depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas, com palmas nas mãos. E é dito, quem são esses? Verso 13, e o Senhor me falou dizendo, esses são os que vêm de vestes brancas, quem são? E que onde vieram? Ele disse, o Senhor, tu sabes. Eles disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Está no capítulo 7, matematicamente, irmão, não é cronológico, pelo amor de Deus. E o capítulo 8, onde o 7º selo é aberto, já disse, repito, o 8 representa a eternidade. Embora o capítulo 8, o 7º selo, que mostra somente a cena, seu cumprimento está no capítulo 10. O anjo forte desce do céu. Por que está no capítulo 10? Porque mostra ali o cumprimento dele. Ele vem do céu com o livro aberto. O anjo forte é Cristo, é sua segunda vinda. Irmãos teólogos pentecostais, irmãos teólogos da mensagem, me mostre um texto em Apocalipse mostrando que o arrebatamento é a segunda vinda, e que no arrebatamento ele vem com seu corpo literal. Estou mostrando para você que Apocalipse 4 é o rapto da igreja. Ela sobe no capítulo 4. E que é o capítulo 4? João, a noiva, olha o céu aberto. Porta aberta e o céu está aberto. Ele vê o Senhor em seu trono de majestade, que não é o trono de intercessão, viu, irmão? E aí ele ouve a voz, diz, João, noiva, sobe aqui, sobe aqui. E João subiu, foi arrebatado. É o rapto da igreja, Apocalipse 4. Não é Jesus que desce para a terra, não, é João que sobe, isso é rapto. E a segunda vinda, onde está? Onde ela cumpre? Você tem ele, o 7º selo, Apocalipse 8, que é a eternidade. É você voltar ao primeiro outra vez. É aquele Jesus que vem na segunda vez, é o mesmo que veio a primeira vez. É você volta ao primeiro. E aquele cordeiro que vem como leão, no capítulo 10, é o 8º dia, é o dia de solene, de descanso. Nenhuma obra servil fareis. Apocalipse 10. Agora preste atenção. Quando o Brana disse que a noiva sobe no capítulo 4, só retorna no capítulo 19, é uma verdade contestável, porque eu que estou dizendo, o capítulo 5 de Apocalipse cumpre nas eras, escondido no trono, 7 mensageiros, 7 olhos. Capítulo 6 é aqueles selos que cumprem nas eras, né? O capítulo 7, meu irmão, você tem o chamamento de Israel, está para frente. A igreja não aparece ali, a igreja já foi raptada na grande tribulação quando eles tratam com os judeus. E o capítulo 8, que é ele abrindo o 7º selo, silêncio do céu por quase meia hora, que é o capítulo 10 do 7º selo, ele vem do céu com o livro aberto, a segunda vinda. O acontecimento do capítulo 8, presta atenção, e o acontecimento do capítulo 10
Onde é que se cumpre? Um pouco antes do capítulo 4, que o 4 é o rapto. Vamos aqui para Apocalipse 3, no final dele. Apocalipse 3, lá no finalzinho. Quero identificar para você a vinda de Jesus, né? Que é Apocalipse 10, cumprindo antes do capítulo 4, antes do rapto. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, verso 20. Diz assim, Apocalipse 3 é antes do 4. O 4 é rapto. Apocalipse 3, no final dele, o verso 20 e 21, diz assim, eis que estou à porta e bato. Esse que está à porta e bate, quem é? Jesus. Está dentro da era ou fora da era? Fora da igreja, fora da era, ok? Ele é expulso. É o único lugar das eras que ele é expulso. É a única era que expulsa Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui é na terra ou é no céu? Isso aqui é na terra. Onde ele está na terra, ele já veio e ele é expulso da igreja. Como filho do homem, ele vem para os pentecostais, Laodiceia, o expulso e coloca para fora na sua segunda vinda. Ao que vencer, lhe concederei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isto aqui, este que estou à porta e bato, é exatamente o cumprimento do Apocalipse 8 e 10. Cumpre aqui, antes do capítulo 4. Aí você tem esse espaço, né, da era Laodiceia que termina e ele é expulso para fora, pedra de coroa, antes do arrebatamento, antes do capítulo 4. E ele chama os que estão na era para sair dela e encontrá-lo fora dela. Para ele chamar os que estão dentro da era para fora da era, ele tem que ter vindo já, e ele vem, e já veio. Então, aqui dentro, né, do capítulo 3, no final dele, ele cumpre Apocalipse 10, ele vem do céu com o livro aberto, a era termina, porque ele é expulso da era. Então é por isso que a igreja não aparece mais do 4 até o 19, porque o 10 cumpre bem aqui, antes do 4, para ela ser arrebatada no 4. Agora ele está ali porque é a Bíblia sendo escrita, está ali por um motivo, está matematicamente escrito. Como o capítulo 8, que é o 7º selo, está ali matemática. Não quer dizer que cumpre literal ou de forma cronológica. Não, filho. O capítulo 8 e o 10 cumpre bem aqui, antes do 4. Porque ele é expulso. Ele é colocado para fora. Isso significa que ele já veio como filho do homem. Cumpriu Apocalipse 10, 1, até o verso 11. Capítulo 8 cumpriu o 7º selo, e quando ele é expulso da era, ele é o filho do homem, ele já veio no monte pôr do sol, naquela nuvem formada de 7 anjos, ele chama, sai dela, povo meu, para ir para onde? Para encontrar o fora da era. Aonde? Na era da noiva, antes do capítulo 4, antes de ser arrebatado, você sai da era, entra na era da noiva, e você só sai da era de Laodiceia, porque ele já veio, cumpriu Apocalipse 10 e 8, antes do capítulo 4. Por isso que a noiva não aparece do 4 ao 19, porque ela está bem aqui, na era da noiva. Glória a Deus. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, né? Vou te mostrar que aqui nesse final da era Laodiceia, você tem Apocalipse 13, é Laodiceia? É Laodiceia.
Só que o final dele, a era já termina, ele está posto para fora. E que o Filho do Homem já veio. Apocalipse 10 já cumpriu. Capítulo 8 cumpriu. O 7º selo foi aberto. Ele apareceu do céu e veio para a terra. Isso é a segunda vinda, antes do capítulo 4, que é rápido. Irmão, vai entender isso, irmão. Apocalipse não cumpre de forma cronológica, 1, 2, 3, não. Capítulos estão espalhados, mas um cumpre dentro do outro. E eles são escritos de forma matemática. Em Eventos Modernos, esclarecido por profecia, parágrafo 56, diz assim, não estamos vivendo em uma era pentecostal. E o que era pentecostal? Laodiceia. Estamos vivendo em outra era. Não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, né? O chamado da noiva para se reunir, reunindo-a para o rapto, para o arrebatamento. Estamos vivendo aqui Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Já é a era da noiva, reunindo a noiva para o capítulo 4, para o rapto. Parágrafo 62, Eventos Modernos, tipo profecia, vou terminar, viu, irmão? Diz assim, agora e com paciência temos de esperar por isto, pela paciência ou profecia de Deus, que estamos prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua era, porque isto prediz para nós. O autor fez isto antes e esperamos vê-lo, fazê-lo novamente. Em que tempo estamos vivendo? Olhe o calendário, você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo, e você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Veja, não estamos vivendo na era metodista, na era batista, não, estamos vivendo na era da noiva, e a era da noiva é Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Ele já está fora na era da noiva, a pedra de coroa, e você está ali, Apocalipse 3:20, já não é mais Laodiceia, é fora da era, reunindo a noiva, na era da noiva ali, para ser arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse, e não aparecer mais até o 19. Mas tem o Apocalipse 10, ele cumpre aqui, antes do 4, ele está ali por um motivo da matemática divina. Vamos concluir numa outra oportunidade. Então veja, você não tem uma escritura em Apocalipse que mostra a vinda de Jesus como sendo o rapto. O rapto é capítulo 4, e João sobe, não é Jesus que desce. Isso está perfeitamente enquadrado em 1 Tessalonicenses 4,16. Do 16 diz, o mesmo Senhor desce do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O que é isto? É Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus fora da era, é 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor desce do céu, cumpre o 10 ali, porque 3:20, 7º selo, Apocalipse 8, 3:20 de Apocalipse, o Senhor desce do céu, ele é expulso da era. O 17 de 1 Tessalonicenses diz, nós ficamos e seremos arrebatados, e encontrou o Senhor nos ares, ele cumpre no capítulo 4, a igreja sobe no capítulo 4.